Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao nosso último encontro da catequese adulta. Eu espero que tenha sido uma caminhada muito proveitosa para você até aqui. E este fechamento, que nós vamos fazer com a aula sobre a vida eterna, possa ser também útil para você. Obviamente que tudo aquilo que nós trabalhamos aqui ao longo deste nosso curso não é o finalmente relativo à nossa fé. Porque, gente, tem muita coisa para falar sobre religião, tem muita coisa para falar sobre doutrina. A teologia católica ela é riquíssima. Por isso, eu também te convido e te recomendo a fazer os nossos cursos. Nós temos o curso de teologia do ibefet.br, ibefet.org, tá? Então, ibeft.org é o nosso site dos cursos que nós temos. Nós temos o curso de evangelização e escritura, nós temos o curso de teologia, que vale a pena você também fazer, tá bom? Para dar continuidade a este processo do conhecimento. Você sentiu o gostinho? Faz o curso, Estuda a palavra santa de Deus, estuda a teologia sagrada, vai valer a pena com certeza, tá bom? Bom, agora nós vamos ver então a este que é também um dos artigos do Creio, O Creio tem 14 artigos, o Credo é o símbolo apostólico, e nós vamos falar exatamente sobre esse, que é a vida eterna, também chamado os novíssimos do homem, Então, o que são? O que são os novíssimos do homem? O que é a vida eterna? Vamos lá, então. Novíssimos quer dizer novíssimo, aquilo que é além de novo, superlativo, que se renova, tá bom? Nós temos também a escatologia, que é uma palavra usada para isso, do termo escatos, que quer dizer extremo, último. Então o que a gente vai estudar? A gente vai estudar as últimas coisas, tá? Que estão relativas à vida eterna. Para que nós possamos ter ingresso na realidade da vida eterna, é preciso passar pelo portal da morte. Por isso aqui um texto retirado do ritual da encomendação que diz assim: parte, ó alma cristã, em nome do Pai Todo-Poderoso que te criou, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que sofreu por ti, em nome do Espírito Santo que sobre ti foi derramado. O cristão que une a sua própria morte, a morte de Jesus, encara a morte como uma entrada na vida eterna. Não morro, entro na vida. Santa Teresa de Lisieux. Quer dizer, nós acreditamos que nós não nascemos para a morte, nós nascemos para a vida. E que em nós reside a imortalidade divina, porque Deus soprou o seu sopro sobre aquele primeiro homem e fez alma vivente. Então, nós temos o sopro de Deus, o Ruá, o sopro de Deus, o Espírito de Deus, é o nosso Espíritus, Pneuma, também chamado no grego, que é exatamente o quê? O sopro divino, a essência da eternidade que está dentro de nós. Então nós somos seres que temos a eternidade dentro de nós. Foi insuflada, foi soprada a vida eterna em nós por meio do Pai eterno, que nos deu o dom da vida. Mas nós celebramos a morte também. O ritual cristão, ele celebra a morte em função do mistério pascal de Jesus. Nós chamamos inclusive a morte de Páscoa eterna. Mistério pascal de Jesus, por quê? Porque nós acreditamos que a morte não é o fim. Nós ressuscitaremos, nós ressurgiremos. Ressurgiremos com Cristo. Ele mesmo disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então quer dizer, não existe morte em Cristo. E a liturgia cristã dos funerais, ela celebra esse mistério da ressurreição. Tá? O que a igreja faz? Nas exéquias, exéquias é o título. Nós já vimos em outra ocasião, quando nós falamos de sacramentais, Exéquias é a celebração fúnebre, a celebração dos funerais. A igreja pede que os filhos incorporados pelo batismo em Cristo, morto e ressuscitado, com ele passe da morte para a vida, devidamente purificados na alma, sejam associados aos santos e eleitos no céu. Então esse é o centro da Exéquias. A Exéquia acredita na misericórdia divina. Quando nós rezamos as Exéquias, nós estamos reiterando a nossa fé também na misericórdia divina e na possibilidade de todos nós podermos ingressar na glória divina. A igreja oferece pelos defuntos
o santo sacrifício eucarístico, memorial da paixão de Cristo, da sua Páscoa e ressurreição, né? E eleva as orações e faz sufrágio por eles, para que pela comunhão de todos os membros do Cristo, todos aproveitem o fruto desta liturgia. Auxílio espiritual para os defuntos, consolação e esperança para os que choram pela morte. Então, a oração pelos mortos não tem a ver somente com as pessoas que ficam, não. Não é só para confortar a pessoa, vai dar um conforto para aquela família que está enlutada. Não. Nós acreditamos que a oração pelos mortos chega também ao mundo espiritual. Está aqui na primeira Macabeus, 1 Macabeus capítulo 12, está lá dizendo que Judas Macabeu ofereceu um sacrifício expiatório pelos mortos, porque ele acreditava na ressurreição. E ele acreditava que aquela oração feita pelos mortos também serviria para apagar os seus pecados. Então, essa é a crença que a Igreja Católica também possui, de que a oração pode chegar à dimensão do espírito, a dimensão anímica, tá certo? Muito bem. Primeira coisa que nós devemos acreditar dentro desse processo da vida eterna é que Deus é amor, que está em 1 João capítulo 4:16. Deus é eterno porque Ele é amor, e o amor é eterno porque é divino. Quando estamos no amor, entramos na infinita presença de Deus. O amor nunca termina, 1 Coríntios 13:8. Então Deus, o amor de Deus, ele é superior ao amor da criatura, é superior ao nosso amor. Então nós muitas vezes não entendemos ao certo o que se processará com a alma humana, mas nós sabemos que ela está, quando ela está na dimensão da morte, ela está sob a dimensão do amor de Deus, e o amor de Deus é misericordioso, tá? Cada homem na sua alma imortal recebe depois da morte a sua retribuição eterna, num juízo particular, feito por Cristo, juiz dos vivos e dos mortos. Então nós acreditamos no juízo particular. Por quê? Porque na eternidade não existe nem tempo nem espaço. É um presente eterno. Tá? Por isso que a Bíblia diz assim, porque para vós, Senhor, 1000 anos são como um dia. Ele está dizendo o quê? Que não existe o tempo mais, a dimensão corpórea como nós temos aqui. Tá? Que é distinta. Então, por isso, o juízo particular é feito imediatamente no momento após ao nosso passamento, ao rompimento do cordão de prata, como está lá no livro do Eclesiastes, tá certo? O rompimento do cordão de prata. Então, quer dizer, o corpo, o espírito e a alma se desagregam para uns para a ruína, a corrupção, como é o caso do corpo, do soma, do corpo físico, outros para a eternidade, como é o caso da alma e do espírito. No entardecer da vida seremos julgados sobre o amor, São João da Cruz. Então, o amor é o centro, né? Por isso que Jesus, lá no Evangelho, afirma assim, vinde benditos de meu Pai, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, preso e me visitastes. Quer dizer, a necessidade que nós temos também de fazer com que esse amor aconteça aqui e agora, né? Que nós precisamos viver essa dimensão do amor. O céu, o que é o céu? O céu é a vida perfeita com a Santíssima Trindade, a comunhão de vida e de amor com Cristo, com a Virgem Maria, com os anjos, todos os bem-aventurados. Ou seja, o céu é o paraíso dentro de nós, é a essência do reino de Deus. É um estado de purificação perfeita da alma e de elevação à presença divina. Aí, como diz a Escritura, 1 João 3,2, ver a Deus tal como Ele é. Nós não podemos ver a Deus no sentido material, mas nós podemos sentir no sentido pleno da comunhão integral do Espírito com o Criador. Muito bonito isso. Paraíso algumas imagens bíblicas para o céu, né? Então a gente, por exemplo, chama de paraíso, casa do Pai, vida, luz, banquete de núpcias, vinho do reino, Jerusalém celeste, paz, tudo isso é o céu. Então, ver Deus quer dizer no sentido de estar contemplando Deus, estar com Cristo, tá aí as passagens bíblicas, e partilhar a companhia dos eleitos, ou seja, daqueles que estão na plenitude do amor. Este é o céu, a essência do céu, que deve começar aqui, nessa terra, nesse mundo, pela nossa vivência da verdadeira espiritualidade. Esse é o ponto
fundamental, ponto ápice. Nós não podemos esperar um céu na eternidade se aqui dentro de mim já não repousar o céu, né? O céu habita na minha alma, meu bom Jesus repousa em mim. Que santo amor hoje me inflama, ó meu Jesus, sou vosso enfim. Então quer dizer, é isso que nós precisamos ter, o céu habitando em nossas almas. O purgatório, que é um nome que não está na Escritura, tá? Não está purgatório na Escritura, mas nós acreditamos que seja um estado intermediário entre a plenitude celestial e o inferno. Os que morrem na graça, na amizade de Deus, mas não estão todos purificados, sofrem depois da morte uma purificação. Podemos ajudar os que estão no purgatório com as nossas orações e boas obras. Blanc, no seu livro, né, sobre a escatologia da pessoa, ele diz que o purgatório é um dinâmico e profundo processo evolutivo do ser humano. Processo que toda pessoa haverá de percorrer em grau muito variado, conforme a estrutura da sua personalidade. Processo que não consiste absolutamente na repetição de parâmetros já conhecidos na vida. Bem ao contrário, é um processo dinâmico que se realiza em dimensões novas, nunca antes vividas, agora abertas para os novos horizontes e para Deus. Então a igreja acredita que essa dimensão evolutiva, ela permanece depois da morte. Né? Nós não morremos assim, pronto, adormecemos e ficamos num sono eterno até um dia determinado, né, que vai ser o fim do mundo. Não, não existe isso. Né? Nós acreditamos que a alma está sempre evoluindo e que a dimensão evolutiva, por nós, pela literatura clássica do cristianismo, é chamado purgatório. Tá? Mas não é um lugar, é um processo, é um estado de evolução. Tá? Como acontece o purgatório? Como acontece essa evolução? É aqui bem colocado, muito bem colocado pelo Blanc, que é um escritor católico. Ele diz assim, ó, que não é repetição de parâmetros já conhecidos da vida, mas é um processo dinâmico que se realiza numa dimensão divina. Então, Deus é que determina como é que vai ser este processo. A consciência cósmica divina, aliada à consciência de cada indivíduo, da alma de cada indivíduo, vai, digamos assim, planificar este processo após a existência humana. Então, faz parte da existência. Não é um lugar de sofrimento, de fogo, não. Não é um lugar, é um estado de purificação da alma, tá? Para que ela possa chegar à plenitude do reino da graça. Aqueles que não conseguiram nesta vida chegar ao nirvana, chegar à completa evolução, precisam passar por esta nova evolução. Olha só que bacana. Então nós nunca estamos prontos, nós estamos em constante evolução. E esse purgatório não é lugar de castigo, é estado de evolução, é estado de purificação. Voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro, vindo para fora, chorou amargamente. Então quer dizer, Deus permite que nós possamos evoluir nosso processo de vida e de morte, porque a morte não é senão a vida, a continuidade da vida. Vida e morte, morte e vida, um contínuo. O inferno, sempre que deixares de fazer isto a um dos pequeninos, foi a mim que deixaste de fazer. Mateus 25, 45. Quer dizer, afastai-vos de mim, malditos. São aqueles que deliberadamente escolheram seguir um caminho de separação eterna de Deus. A Bíblia fala que o inferno, no Mateus capítulo 25 mesmo, que o inferno foi criado para o demônio e para os seus seguidores. Então, aqueles que optam por separar-se de Deus, por não querer buscar o Senhor. Este é o inferno. O inferno começa dentro daquela alma que nega, que renega, que não quer entrar em intimidade, nem com amor. Porque existem várias manifestações de Deus. Eu não creio em Deus, mas eu vivo o amor. Eu já estou de alguma forma comungando de Deus. Tá? Porque Deus é amplo. Deus não é só um termo, uma palavra. Deus é um conjunto de tantas e tantas coisas distintas que nós somos incapazes de chegar ao conhecimento mais profundo de Deus. Tá? Mas é importante a gente entender que há sempre possibilidade de conversão. Vocês lembram aquela passagem de Jesus no alto da montanha, com os dos dois ladrões?
E aí um deles arrependido disse assim, nós merecemos isso. Aí ele olha para Jesus e diz assim, mestre, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. Jesus, ainda hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que quer dizer isso, Padre? Quer dizer que há conversão, há oportunidade de conversão sempre. O Senhor não quer que ninguém pereça, mas que todos se convertam. Está em 2 Pedro 3,9. Tá certo? O nosso fim sempre é Deus. Nosso objetivo maior é Deus. O inferno significa perder Deus. O purgatório é o Deus que nos purifica. E o céu é chegar a Deus. Então nós temos essas 3 dimensões, né? Sempre a tríade trabalhando na evolução espiritual. Então, perder Deus, Deus que nos purifica e chegar a Deus. Processo evolutivo que nos leva ao caminho, à perfeição divina. A ressurreição da carne também é interessante de falar. Nós cremos na ressurreição da carne. O que nós acreditamos então? Que a alma humana passa pela metamorfose, deixando o corpo corruptível, adquirindo da própria matéria a energia que procederia à ressurreição da carne metafísica, que é o corpo glorioso, como aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está um desenho sobre a transformação da larva na borboleta. Então, quer dizer, um corpo glorioso, um corpo divino, né, que é aquilo que nós falamos de ressurreição da carne, como nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Chegarmos à dimensão do corpo glorioso, né, no estado definitivo, em que não mais a morte nos conheceria. Tá? O juízo final, então, será exatamente este momento, quando terá lugar a gloriosa vinda de Cristo. Por seu Filho, Jesus Cristo, o Pai pronunciará então a sua palavra definitiva sobre a história da humanidade. E nós ficaremos a saber o sentido último de toda a obra da criação e de toda a economia da salvação. Então, ou seja, o estado definitivo deste processo evolutivo pelo qual a nossa alma passou. Esta é a dimensão do juízo final que nós acreditamos, tá certo? A esperança é então o quê? Os novos céus e a nova terra, como diz o livro do Apocalipse. Né? A plenitude da graça, a transformação que o universo sofrerá. A igreja alcançará a sua glória celeste, a realização acabada, quando vier o tempo da restauração de todas as coisas. Quando, juntamente com o gênero humano, também o universo inteiro, que está totalmente ligado ao homem, e por ele atinge seu fim, for perfeitamente restaurado em Cristo. Então, este é o momento final, o ápice final, tá? Em que a ressurreição acontece no corpo glorioso, tá certo? Esta é a morada de Deus entre os homens, a Jerusalém celeste, né? Aqui, é a morada de Deus entre os homens. Deus habitará com eles, eles serão seu povo, o próprio Deus estará com eles. Ele enxugará todas as lágrimas dos olhos e não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, como fala também o livro do profeta Isaías. Porque as primeiras coisas passaram, Apocalipse 21, 3, 4. Então é a plenitude da graça divina, tá? O Apocalipse 21 fala disso. Permanecendo neste corpo, vivemos exilados, longe do Senhor, pois caminhamos pela fé e não pela visão, segundo Coríntios 5, 6. Mas Deus será tudo em todos, como 1 Coríntios 15, 28 diz, nesse estado pleno em que nós viveremos a glória divina no reino de Cristo. Que maravilha! É assim que nós concluímos essa nossa caminhada, tá bom? Buscando o reino de Cristo, buscando o aperfeiçoamento, chegaremos à glória do Senhor. E eu quero que a igreja seja para você este caminho de aperfeiçoamento espiritual. Que você possa fazer parte da igreja, não só por meio do sacramento que você vai receber, mas que continuamente você se alimente com o pão da Eucaristia. Continuamente você se renove pela libertação que a reconciliação da penitência te oferece. Continuamente você seja ungido com óleo santo para ter a saúde tanto do corpo quanto do espírito, participar da vida da igreja, receber os sacramentos, participar da comunidade, ajudar o próximo, ajudar a igreja, participar do grupo litúrgico, do grupo de jovens, da catequese, tudo isso faz parte desse processo de evolução espiritual. Né? E buscar o conhecimento sagrado. Nunca deixe de buscar esse conhecimento, porque aqui nós concluímos uma etapa, mas isso é a pequena ponta de um iceberg. Há tanto conhecimento, gente. Há tanto conhecimento para a gente buscar. Né? Então busque o conhecimento. Busque o conhecimento que está aqui na Palavra de Deus, né? Na Bíblia Sagrada. Busque o conhecimento por meio da tradição. Leia. Faça oração.
Busque este processo e você não vai se arrepender. E o céu realmente habitará na tua alma e Cristo, esse Cristo maravilhoso, estará contigo sempre. Deus nosso Senhor te ilumine e te abençoe. E fica na paz e vamos continuar firmes no caminho da luz. Eu quero fazer neste momento uma oração por você que me acompanhou até aqui nesta catequese de adulta e agora está na iminência de receber o Santo Sacramento. Que o Senhor nosso Deus te ilumine. Amado Deus e Pai Celestial, nesta hora bendita, eu te peço, por este meu amigo, esta minha amiga que caminhou comigo até aqui, para que a tua graça, a tua força do Divino Espírito Santo possa estar dentro dele. E essa pessoa, Senhor, possa continuar firme no caminho da fé, não se deixando levar pelas coisas do mundo, pelos prazeres da carne, mas buscando a essência espiritual, a tua essência divina, Senhor. Não deixe com que esta alma se perca jamais, mas que continue firmes no caminho da fé, da oração e da igreja, e que a tua força e a tua luz a ilumine, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fica na paz e continuemos firmes no caminho da luz.